Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um explicativo. Hoje o nosso papo é para desvendar absolutamente todos os segredos da Ápice Consultoria. Para quem está na luta se preparando para provas de prefeituras e secretarias, especialmente lá na região Nordeste, entender como essa banca pensa é o grande pulo do gato para garantir a aprovação. A gente vai destrinchar tudo aqui, desde o estilo das perguntas até aquelas pegadinhas ocultas que costumam derrubar quem vai desavisado para a prova. E para a gente não perder tempo, olha só o nosso roteiro. A gente dividiu essa análise em 5 passos. 1. Quem é a ápice? 2. O estilo das provas. 3. O que mais cai. 4. Cuidado com as pegadinhas. E, por fim, estratégias para aprovação. Bora mergulhar nisso? Começando então pela parte 1, quem é a ápice e qual é o tamanho desse domínio nos municípios nordestinos? Para quem ainda não conhece, a Ápice Consultoria é uma banca sediada lá em Campina Grande, na Paraíba. E olha, eles não começaram ontem, tá? Tem mais de 15 anos de estrada organizando processos seletivos. O forte deles, o ganha-pão mesmo, são as provas para prefeituras e secretarias. E engloba de tudo, nível fundamental, médio e superior. É uma presença muito, mas muito frequente em provas da educação, saúde e áreas administrativas. E dá só uma olhada nesse número aqui, 70. Pois é, 70. Esse é o número de municípios que a banca já atendeu. Ou seja, se o foco for uma vaga municipal na região Nordeste, a chance de bater de frente com a Ápice é gigante. A capilaridade deles no território é impressionante. Entrando agora na nossa parte 2, o estilo das provas. Por que a gente diz que é direto e objetivo? Bom, a gente precisa entender que existe uma diferença claríssima no mundo dos concursos. De um lado, temos aquelas bancas nacionais imensas que amam criar historinhas complexas, casos hipotéticos longos e cheios de contexto, né? Do outro lado, tá a Ápice. O estilo deles vai direto ao ponto. A pergunta é super clara e exige memorização pura e rápida. Definitivamente, não é prova para ficar filosofando ou caçando entre linhas. É preto no branco. E exatamente por ter esse perfil, o foco principal é a famosa lei seca, aquele texto literal da legislação e a gramática normativa mais tradicional possível. O nível de dificuldade geral costuma ser de baixo a moderado, mas não se enganem achando que é moleza. É uma prova acessível, mas que cobra uma memória afiada. Um mínimo detalhe decorado da lei pode ser a diferença entre estar dentro das vagas ou ser eliminado. Avançando para a parte 3, o que mais cai? Vamos entender o que realmente é o núcleo do edital. Passando um pente fino nas provas mais recentes, a gente percebe um padrão muito forte. Em português, o foco em gramática e sintaxe é vital. Em matemática, pode esperar operações básicas e a clássica regra de 3 marcando presença. Lá em direito, é leitura literal da lei do município e do regime jurídico único, para garantir pontos preciosos. E na parte de específicos, principalmente para a área educacional, a LDB e as teorias pedagógicas são a espinha dorsal da prova. E dando um zoom ainda maior na prova de português, os professores especialistas são unânimes. O domínio normativo é inegociável. Tem que saber bater o olho e identificar as classes gramaticais, manjar de morfologia e sintaxe, além de funções da linguagem e intertextualidade. É aquele português raiz, muito bem estruturado nos moldes da escola tradicional. Pessoal, uma pausa super rápida aqui. Quem aí quer dominar essa banca e garantir a aprovação de uma vez por todas? Então já aproveita para deixar a curtida neste explicativo e seguir o canal. Sério, fazendo isso, todo mundo garante que não vai perder nenhuma dica de ouro e nem as análises de questões que a gente posta. É o apoio de quem assiste que faz tudo isso acontecer. Recado dado, vamos para a nossa parte 4. Cuidado com as pegadinhas, as temidas anulações e os enunciados confusos. Porque, olha, nem tudo são flores. Analisando imparcialmente os relatos de professores da área, aparecem algumas reclamações bem frustrantes. Tem registros de anulações consideradas meio absurdas, onde um gabarito que estava certinho pelas regras gramaticais acaba sendo alterado sem muita justificativa técnica. Além disso, nas questões de pedagogia, a banca tem o costume de usar uns enunciados bem confusos, com construções negativas, tipo perguntando o que o currículo não é. Isso exige uma leitura super atenta na hora da atenção. Então, a lição que fica é clara. A prova não acaba na hora de entregar a folha de respostas para o fiscal. Acompanhe os gabaritos preliminares com uma lupa. Se rolar alguma divergência esquisita, tem que estar com os recursos muito bem fundamentados e prontos para serem enviados. A vigilância nessa etapa tem que ser total. E agora, fechando com a nossa parte 5, estratégias para aprovação. Qual é o plano de ação final?
Anotem aí esse fluxo de 3 passos que resume uma estratégia matadora. Primeiro, leitura literal e exaustiva da lei seca, porque vai cair exatamente o que está na lei. Segundo, comer a gramática normativa com farinha. E o terceiro, que é essencial, resolver provas anteriores da própria ápice. Esse treino específico é o que vai dar aquela malícia com o estilo deles. E um bônus rapidão para a galera que vai tentar os cargos da educação. Foco absoluto na LDB atualizada. A banca ama cobrar a diferença conceitual entre didática e currículo e vira e mexe coloca teóricos clássicos, tipo Piaget e Wallon. Vale muito a pena dar uma revisada forte nesses pontos. E para quem quer colocar a mão na massa hoje mesmo, o caminho é muito simples. Se o candidato ou a candidata quiser acessar provas anteriores da Ápice Consultoria para treinar de verdade e entender na prática o perfil dessa banca, é só entrar em contato com a equipe da Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link de acesso está disponível aqui embaixo, na descrição deste explicativo. É só clicar e começar o treinamento pesado. Com o perfil da Ápice mapeado de ponta a ponta, desde o que eles mais gostam até os perrengues com os recursos, o cenário está todinho aí. O caminho exige foco e muito treinamento constante. E a pergunta que eu deixo para encerrar a nossa análise hoje é: qual vai ser a estratégia adotada para gabaritar e buscar essa próxima vaga municipal? Pense nisso, bons estudos e a gente se vê no próximo explicativo.